Sementinha da Palavra Kids. Olá, crianças! Hoje vamos aprender sobre o livro de 2 Pedro. Pedro foi um dos apóstolos de Jesus e escreveu esta carta para nos ensinar coisas muito importantes. Vamos conhecer os 3 capítulos dessa carta especial? Vamos lá! No primeiro capítulo, Pedro nos fala sobre como devemos crescer na nossa fé. Vamos ver o que ele diz? Versículos 1, 2. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam uma fé preciosa como a nossa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Pedro começa dizendo que somos muito especiais para Deus e que Ele nos deu uma fé preciosa. Ele deseja que tenhamos muita paz e que conheçamos cada vez mais a Deus e a Jesus. Versículos 3, 4. O seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio dessas preciosas e grandíssimas promessas, vocês se tornam participantes da natureza divina, após terem escapado da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Deus nos dá tudo o que precisamos para viver bem e ser bons. Ele nos chama para sermos parecidos com Ele, cheios de amor e bondade. Quando confiamos em Deus, escapamos das coisas ruins do mundo. Versículos 5, 7. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança a piedade, a fraternidade e a fraternidade, o amor. Pedro nos ensina que devemos sempre tentar melhorar. Devemos ser bons, aprender mais sobre Deus, controlar nossos desejos, ser pacientes, amar a Deus e amar as outras pessoas. Versículos 8, 9. Pois se vocês possuírem e praticarem essas qualidades em quantidade cada vez maior, elas impedirão que vocês, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Quem não as possui é cego, vendo apenas o que está perto, havendo se esquecido da purificação dos seus pecados do passado. Se seguirmos esses ensinamentos, seremos úteis e faremos coisas boas. Mas se não seguirmos, seremos como pessoas que não enxergam direito e esquecem das coisas importantes. Versículos 10, 11. Portanto, irmãos, esforcem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim lhes será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos nos esforçar para seguir os ensinamentos de Deus. Assim, nunca vamos nos perder e um dia vamos morar com Jesus no céu. No segundo capítulo, Pedro nos avisa sobre pessoas que ensinam coisas erradas. Vamos ver o que ele diz? Versículos 1, 3. Assim como houve falsos profetas entre o povo, assim também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão secretamente heresias destruidoras, até o ponto de negarem o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, esses mestres os explorarão com histórias que inventaram. Pedro nos avisa que algumas pessoas vão ensinar coisas erradas e nos levar para o caminho errado. Elas inventam histórias para nos enganar. Versículos 4, 9. Deus não poupou anjos quando pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre os ímpios, mas protegeu Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas.
Ele condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, e as colocou como exemplo do que acontecerá aos ímpios. Ele livrou o justo Ló, que estava oprimido pela conduta imoral daqueles perversos. Pedro nos lembra de histórias da Bíblia onde Deus castigou pessoas que fizeram coisas erradas, mas ele sempre protegeu as pessoas boas, como Noé e Ló. Versículos 10, 11. Especialmente os que seguem a natureza impura do desejo da carne e desprezam a autoridade. Atrevidos e obstinados, esses homens não têm medo de blasfemar contra os seres celestiais, enquanto anjos, embora maiores em força e poder, não lançam contra eles nenhuma acusação blasfema diante do Senhor. Algumas pessoas seguem seus desejos ruins e não respeitam a autoridade. Elas falam mal até dos anjos, mas os anjos nunca falam mal delas. Versículos 12 e 14. Esses homens, porém, blasfemam de coisas que não entendem. Como animais irracionais, são guiados pelo instinto, nascidos para serem presos e mortos. Eles sofrerão o mal como salário da injustiça. Acham prazer em suas depravações diurnas. São nódoas e manchas, deleitando-se em seus enganos enquanto festejam com vocês. Têm os olhos cheios de adultério, são insaciáveis no pecado. Seduzem pessoas instáveis, têm o coração exercitado na ganância e são filhos de maldição. Essas pessoas fazem coisas ruins porque não entendem o que é certo. Elas enganam os outros e só pensam em si mesmas. Versículos 15 e 16. Abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, mas foi repreendido por sua transgressão. Uma jumenta muda, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Pedro nos lembra da história de Balaão, que fez coisas erradas por causa de dinheiro. Mas até uma jumenta falou com ele para mostrar que ele estava errado. Versículos 17 e 19. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada. Pois empregando palavras pomposas, mas vazias, e apelando para os desejos lascivos da carne e para a depravação, seduzem aqueles que mal começaram a fugir dos que vivem no erro. Prometem-lhes liberdade, quando eles próprios são escravos da depravação, pois o homem é escravo daquilo que o venceu. Essas pessoas falam coisas bonitas, mas vazias. Elas prometem liberdade, mas na verdade são escravas dos seus próprios erros. Versículos 20 e 22. Se de fato, depois de terem escapado das contaminações do mundo pelo conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar novamente e são vencidos, tornam-se os seus últimos dias piores do que os primeiros. Teria sido melhor para eles não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, voltarem atrás e abandonarem o santo mandamento que lhes foi dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Se conhecemos o caminho certo e depois voltamos a fazer coisas erradas, ficamos pior do que antes. É como um cachorro que volta a comer o que vomitou ou uma porca que volta a se sujar na lama. No terceiro capítulo, Pedro nos fala sobre o dia em que Jesus voltará. Vamos ver o que ele diz. Versículos 1, 2. Amados, esta é a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas, procuramos despertar com uma admoestação a mente de vocês com um sincero entendimento, para que se lembrem das palavras anteriormente ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento dado pelos nossos apóstolos, o Senhor e Salvador. Pedro nos lembra de prestar atenção nas coisas que os profetas e apóstolos nos ensinaram. Eles nos falaram sobre coisas importantes que vão acontecer. Versículos 3, 4. Acima de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombarão e perguntarão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação.
Algumas pessoas vão zombar e dizer que Jesus não vai voltar, porque tudo parece igual desde o começo do mundo. Versículos 5, 7. Eles deliberadamente se esquecem de que, há muito tempo, pela palavra de Deus, existiram o céu e a terra, formados da água e pela água. Pela mesma palavra, o mundo daquele tempo foi destruído, inundado pelas águas. Por essa mesma palavra, o céu e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Mas eles esquecem que Deus criou o mundo e também o destruiu com água uma vez. Agora, Ele está guardando o mundo para o dia do julgamento, quando os ímpios serão destruídos pelo fogo. Versículos 8, 9. Uma coisa, porém, não deve ser esquecida, amados, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus não está atrasado. Ele é paciente porque quer que todos se arrependam e sejam salvos. Para Deus, o tempo é diferente. Um dia é como 1000 anos. Versículos 10, 13. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor. E a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Mas, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. O dia do Senhor virá de surpresa. Tudo será destruído pelo fogo, mas Deus prometeu fazer novos céus e uma nova terra, onde só haverá justiça. Devemos viver de maneira santa e piedosa, esperando esse dia. Versículos 14 e 16. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para que Deus vos ache em paz com Ele, imaculados e sem culpa. Considerem a paciência do nosso Senhor como salvação, conforme nos escreveu também o nosso amado irmão Paulo, com a sabedoria que lhe foi dada. Ele fala sobre essas coisas em todas as suas cartas. Nelas há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Enquanto esperamos, devemos viver em paz com Deus, sem culpa. Deus é paciente porque quer nos salvar. Paulo também escreveu sobre isso em suas cartas, mas algumas pessoas não entendem e deturpam o que ele disse. Versículos 17 e 18. Vocês, porém, amados, estando advertidos, mantenham-se firmes na sua santa fé, em justiça, e guardem-se no amor de Deus, enquanto aguardam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo vos conceda a vida eterna. Ao nosso Deus e Salvador seja dada glória, majestade, poder e autoridade, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo o sempre. Amém. Devemos nos manter firmes na fé, na justiça e no amor de Deus, enquanto esperamos a vida eterna que Jesus nos dará. Que Deus receba toda a glória, majestade, poder e autoridade, agora e para sempre. Amém. E assim, terminamos nossa jornada pelo livro de 2 Pedro. Espero que vocês tenham gostado e aprendido muito. Lembrem-se sempre de seguir os ensinamentos de Deus e de viver de maneira santa e piedosa. Até a próxima, crianças. Sementinha da Palavra Kids. Gostou? Inscreva-se em nosso canal.